nosso Senhor Jesus. Amém. Irmãos, graças ao Senhor, estamos aqui novamente em João Pessoa, na sequência da Conferência das Igrejas do Nordeste. Hoje já é a segunda reunião. Ontem à noite estivemos em Recife e nós tivemos a primeira mensagem que fala das ternas, afetos e de misericórdias. Graças ao Senhor nós chegamos à segunda mensagem que fala de que seja engrandecido Cristo no meu corpo. Aleluia. Irmão, nós temos que dar graças a Deus por tudo que está acontecendo. O Senhor levou o nosso irmão Dong no dia 4 de setembro e justamente no meio da conferência em Sumaré, no momento certo, o Senhor recebeu para si o seu servo. E nós vimos a mão maravilhosa de Deus nessa transição. O Espírito Santo conduziu tudo nos mínimos detalhes. Cada item, você percebe que o Espírito estava conduzindo com muito carinho, né? E aquela reunião da despedida do irmão Dong foi uma reunião emocionante. Só mesmo um homem de Deus, um servo de Deus, né, merece uma partida daquela gloriosa. E os irmãos, né, os que estavam presentes perceberam o Espírito muito forte, todos unânimes, com sentimento, né, de que o Senhor levou o nosso irmão Dong, mas tudo que ele preparou de base, de terreno, está pronto, irmãos, para o Senhor avançar muito mais. E, de fato, nós percebemos o restante da conferência, ainda na Estância Árvore da Vida, e depois, na sequência das conferências regionais, desde a conferência em Ribeirão Preto, depois foi em Brasília. Foi uma conferência maravilhosa, onde aconteceram milagres, coisas assim, quando eu me lembro, fico arrepiado, porque o Espírito Santo estava realmente presente lá conosco. E depois foi em Piracicaba, uma conferência muito desfrutável, e no final terminou, né, as 24 mensagens do Alimento Diário ali em São Paulo. E a conferência em São Paulo, para mim, foi a melhor conferência de todos os tempos. E o serviço, né, com a inclusão dos mais novos, força jovem, novo sangue, isso, irmão, fez com que a conferência tivesse um ar novo, um ambiente muito gostoso. E ali houve um recorde de pessoas, né, 1.300 pessoas inscritas. Estavam, as últimas conferências em São Paulo havia caído para 700, 800 pessoas, e o Senhor recuperou o número de pessoas nessa conferência, sem nós termos feito nenhum grande apelo. Foram 1.300 pessoas. Irmãos, o ambiente entre as igrejas está maravilhoso. Maravilhoso, um ambiente de um ar novo, um ar das graças, onde o Senhor está abençoando cada região, né, com a inovação, com a renovação, né? Então, nós só podemos adorar o Senhor, que Ele é Deus. E nós percebemos, irmãos, que o Senhor é conosco. Esse item talvez não seja tão importante para você, mas para nós que estamos na liderança, irmãos, é muito importante. É como Moisés naquele dia em que o povo, não é, isso, se rebelou, fazendo um bezerro de ouro, e o povo de Israel, né, levou ao Senhor a ira. E no fim o Senhor disse para Moisés: eu vou exterminar esse povo, vou fazer de você, a sua descendência, possuir essa terra. Moisés falou: não, a tua promessa foi feita a Abraão, Isaque e Jacó. E então tá bom, eu vou, conforme eu prometi, vou levar esse povo para a terra boa de Canaã, mas eu mesmo não vou, eu vou enviar um anjo adiante de vocês. Aí Moisés ficou desesperado.
Moisés finalmente barganhou com Deus: se a tua presença não vai conosco, não nos faça ir. Irmãos, essa mesma coisa, eu pelo menos pedi para o Senhor: Senhor, se a tua presença não for conosco, irmãos, eu não vou, eu vou ficar, né? Então, graças ao Senhor, o Senhor tem mostrado para nós a sua presença maravilhosa, conduzindo todas as coisas. Irmãos, como eu, né, e o Esdras declaramos que nós não temos capacidade, irmãos, de tomar liderança desse povo tão grande hoje, né? Nós apenas somos 2 membros do corpo de Cristo, que o Senhor nos deu uma função especial de coordenar toda a obra. Nós não temos essa competência e capacidade que o Senhor deu para o irmão Dong. Mas de qualquer forma, irmãos, o Senhor, né, me deu esse companheiro, irmão Esdras. Nós 2, irmãos, podemos, juntos com vocês todos, com a liderança regional e também com a liderança em cada igreja e todos os santos, nós juntos, né, recebemos o Espírito que estava sobre o irmão Dong, né, nós recebemos esse Espírito, recebemos o bastão e vamos levar a tocha apagada, não, a tocha acesa, vamos levar essa tocha acesa até a volta do Senhor, até introduzir o seu reino maravilhoso aqui na terra. Portanto, irmãos, eu só tenho que dar graças a Deus, porque é isso que me dá força de estar aqui, né, me dá motivação para seguir adiante. E outra coisa maravilhosa, irmãos, Deus encarregou a nós a revelação da palavra. Não é somente de interpretação da Bíblia, mas o Senhor nos deu uma palavra profética, isto é, Apocalipse 1, versículo 1 diz: o Senhor, né, Ele quer revelar, trazer uma revelação aos seus servos, mas não qualquer revelação, não é uma doutrina revelada, não é um texto da Bíblia revelado, mas é revelar as coisas que o Senhor está para fazer. Isso Deus não pode entregar para qualquer pessoa, Deus tem que entregar para quem represente todo o povo de Deus. Portanto, irmãos, desde o ano 60, 70, o Senhor tem nos dado a visão da igreja. E essa visão da igreja, irmão, não é para se jogar fora. A visão da igreja nos dá uma posição de representar todos os filhos de Deus. Irmãos, esse é o nosso diferencial. Nós podemos não ser os melhores cristãos, podemos não ser os mais competentes, mas, irmãos, nós estamos num terreno correto, numa base correta, onde, irmãos, nós podemos representar todos os filhos de Deus em cada cidade. Então, não sei, eu não tenho tempo de explicar isso, mas, irmãos, creia que o Senhor entregou para nós, justamente por estarmos num terreno correto, a revelação daquilo que Ele está para fazer. O que Ele está para fazer, Ele fala para o seu povo e leva o seu povo a andar, a se mover. Graças a Deus não estamos parados. Estamos avançando em direção, né, a trazer o reino de volta. Ó Senhor Jesus. Portanto, eu vou continuar falando sobre o livro de Filipenses. O livro de Filipenses, irmãos, se abriu para nós de uma forma escancarada. E nunca tinha desfrutado esse livro de uma maneira tão gostosa, cheia de luz, e atende a nossa necessidade atual. E o livro de Filipenses, irmão, trata, eu falei um pouquinho lá em Recife, trata da relação tão orgânica, tão gostosa, entre o apóstolo Paulo e a igreja que ele gerou, de uma maneira simples, no meio de sofrimentos, no meio de seguir o Espírito, né? Encontrou a Lídia e a sua casa à beira do rio, pregou o evangelho, toda a sua casa foi salva, e depois pregou o evangelho para o carcereiro, e o carcereiro foi salvo e toda a sua casa foi batizada. Irmãos, dessa forma surgiu a igreja em Filipos. Era uma igreja simples, de gente simples, mas que amava o apóstolo, era totalmente um com o apóstolo. E eles então, irmãos, chegaram a participar da graça,
né, da pregação do Evangelho que Paulo fazia daí para frente. Irmãos, graças ao Senhor, vocês também têm muita semelhança com a igreja em Filipos, né? Vocês têm acompanhado, né, o irmão Dong esses anos todos, e vocês têm amado esse servo de Deus, têm dado todo o apoio que vocês puderam dar, não é verdade? E essa relação é muito orgânica entre vocês e o apóstolo. Portanto, em vocês tem a participação da graça do Evangelho, né, que ele pregou. Então, a obra tem tudo a ver com a igreja, porque a obra gera a igreja, e a igreja tem tudo a ver com a obra, porque a igreja, né, a igreja apoia a obra, e a igreja recebe a palavra ministerial dos apóstolos, não é assim? E assim nós vamos seguindo em frente, irmãos, como um bloco só, como o povo de Israel seguindo adiante, né, no deserto, em direção à boa terra. Irmãos, é assim que nós vemos a coisa. Não existe, irmão, diferença entre a obra e a igreja, como alguns falam. Somos irmãos da obra e irmãos da igreja. Não há tal fato. Nós somos todos irmãos em Cristo, né? A obra faz parte do nosso trabalho. Nosso coração, irmãos, é de pregar o Evangelho, não é isso? Queremos que o Evangelho avance. Para o progresso do Evangelho trabalhamos. E tudo que os apóstolos fazem na frente, no fronte da obra, irmãos, as igrejas apoiam inclusive financeiramente. A igreja em Filipos foi a única igreja, irmão, que se lembrou de que a obra precisa de apoio financeiro. Quando Paulo, depois de visitar Filipos, ele foi até Tessalônica, e em Tessalônica, nenhuma outra igreja se preocupou com a sua necessidade. Parece que Paulo não come, não dorme, não, não tem despesas, mas a igreja em Filipos mandou não só uma vez, mandou 2 vezes o que era necessário para Paulo poder, com tranquilidade, pregar o evangelho em Tessalônica. E mais tarde Paulo desceu sozinho para Corinto. Vocês se lembram da história da segunda viagem? Paulo desceu para Corinto, ele teve que trabalhar com as suas próprias mãos, porque ninguém se preocupou com o seu sustento. Ele fazia tendas, o seu ofício era de fazer tendas, e ali, soberanamente, ele encontrou Áquila e Priscila. E assim, Áquila e Priscila mais tarde se tornaram um casal que era totalmente um com Paulo. E mais tarde, as igrejas da Macedônia, lideradas por Filipos, a igreja de Filipos, mandaram o que era necessário para sustentar Paulo ali em Corinto. Aí Paulo então pôde trabalhar somente pregando o evangelho. Irmãos, essa relação gostosa, graças a Deus, irmãos, nós temos que cultivar isso, nós temos que dar continuidade a isso, né? E assim, irmãos, nós vamos trazer o Senhor de volta. Com essa unidade, com essa unanimidade, irmãos, ninguém vai nos segurar. Amém. Então, eu estou muito contente, né? Vocês aqui na região têm sócio do Evangelho, vocês podem participar, né, das despesas financeiras também da obra do Senhor, e vocês participarão do fruto do Evangelho. E assim, irmãos, todos nós teremos na conta celestial um dividendo, né, os dividendos que vão ser repartidos para nós todos, não é isso? Essa conta, irmãos, né, não há traça que corroa, não há ferrugem, né, que destrua o nosso investimento. Graças ao Senhor. Bom, então vamos entrar no livro de Filipenses, tá? Ontem eu mostrei para os irmãos, o nosso problema. Se você não conseguir ver isso que eu vou explicar, você não vai entender porque Paulo escreveu essa carta aos Filipenses, né? Aqui tem uma intenção, Paulo escreveu para ajudar os filipenses. Ora, se nós não sabemos nem onde está a deficiência da igreja dos filipenses, então nós não sabemos qual é o motivo, qual a intenção, né? Qual é a ajuda que o apóstolo estaria dando
para a igreja em Filipos. Portanto, nós não sabemos receber também ajuda nas nossas deficiências. Mas, irmãos, ontem eu apontei esse problema. Graças a Deus, o evangelho que Paulo pregava era um evangelho que estava totalmente centrado na economia de Deus do Novo Testamento. Ele não pregava algo fora desse escopo da economia de Deus do Novo Testamento, certo? Senão, irmãos, quando ele viu em Colossos, havia pessoas que pregavam outro evangelho, ele ficou preocupado. Quando alguns tentavam dizer que além de crer em Cristo, precisava guardar a lei, precisava praticar a circuncisão, ele falou, não é assim. Vocês começaram pelo Espírito, pelo ouvir da fé, vocês vão agora continuar, retroceder para aperfeiçoar-se na carne? Não, esse não é o evangelho que eu preguei. Depois vieram outros com filosofias gregas, vieram outros com gnosticismo, alguns vieram com ascetismo, mostrando que, não toquem nisso, não toquem naquilo, pelo rigor ascético, como se nós pudéssemos regular a nossa moralidade, nossa ética, né, o nosso comportamento humano pela filosofia de ascetismo. Não é por esse caminho. Nosso caminho é que Cristo morreu por nós. Ele se tornou o Espírito que dá vida, e Ele está dentro de nós, é viver por meio do Espírito. Não é se aperfeiçoar na carne, não é melhorar seu comportamento, não é mesmo, irmãos? Então, Paulo era muito preocupado em manter-se dentro do escopo da economia de Deus. É isso, irmãos, que nós precisamos fazer. A liderança das igrejas, a liderança da região, a liderança da obra como um todo, todos nós, irmãos, precisamos aprender a segurar o leme, segurar o timão, né? A direção certa do avião da economia de Deus. Se você desviar um pouquinho, meio grau que seja, lá na frente vai dar quilômetros de distância de desvio. Portanto, irmãos, vamos segurar bem o nosso leme. Principalmente nessa hora em que nós estamos incentivando muito a inclusão de novos elementos no serviço da igreja, né, de inovação, de renovação. Irmãos, há um perigo se a gente não souber o que é escopo da economia do Novo Testamento. Nós podemos, irmãos, trazer inovações que amanhã nos distraiam e nos desviem, certo? Então nós precisamos, Paulo fazia a defesa e confirmação do Evangelho. Portanto, irmão, nós precisamos estar muito claros o que o Senhor faz, qual é o plano dele, o que é dele, o que não é dele. Não é? A liderança tem que estar muito clara, tá? Graças ao Senhor por isso. Então esse é um ponto que eu quero deixar muito claro. Paulo fazia defesa do Evangelho, confirmação do Evangelho, para o progresso do Evangelho. O progresso do Evangelho não é só pregar Evangelho. O progresso do Evangelho, irmãos, é gerar igrejas pelo Evangelho e estruturar, irmãos, a vida da igreja, de modo que a vida da igreja se torna uma casa autossustentável, que se multiplicam pelo viver da igreja, não é? Pelo serviço dos irmãos da igreja, pelo ouvir da palavra do ministério, e a vida crescendo, número de pessoas se multiplicando, mais pessoas sendo alcançadas, mais grupos familiares se multiplicando, não é assim? Irmãos, é assim, é o progresso do Evangelho. E assim, irmão, nós vamos também chegar esse Evangelho a outros bairros, onde não foram alcançados, e também ir para outras cidades, onde nós podemos alcançar. Irmãos, isso é o progresso do Evangelho. E Paulo lutava por isso. E nós hoje, irmãos, graças ao Senhor, eu creio que nesse novo clima, nesse momento, nós estamos no momento das graças. Temos que aproveitar esse momento, irmãos, para nós lutarmos pela fé do Evangelho. Juntos, irmãos, combatendo esse bom combate, conquistando territórios, ganhando mais
bairros para o Senhor, mais casas, mais pessoas, mais cidades. Mas hoje nós estamos até o final do ano, irmão, dando nossa atenção principal em arrumar nossa casa. Vamos arrumar a casa, né? Porque houve um tempo, 2 anos atrás, 3 anos atrás, irmãos, as reuniões já estavam perdendo gozo, desfrute, né, entre nós, e os irmãos chegam na hora marcada, todo mundo chega atrasado. Irmãos, esse tipo de coisa, graças ao Senhor, hoje acabou. Os irmãos vêm para a reunião, né, com muito entusiasmo e servem a igreja com excelência, dando o melhor para o Senhor. Irmãos, esse clima nós temos que aproveitar, irmãos, para aperfeiçoar-nos mais ainda, para esse evangelho poder avançar. Então esse é um ponto, tá? O outro ponto que eu quero hoje à noite abordar, ontem não falei muito, irmãos, é o ponto da autoridade de Deus, do encabeçamento de Deus. O homem, quando Deus criou o homem, ele foi colocado no jardim do Éden, e Deus, para sua subsistência, ele plantou toda sorte de árvores boas para alimento, agradáveis à vista e, né, para que o homem pudesse se alimentar e sustentar esse corpo. Todavia, no meio do jardim, bem no centro, Deus colocou a árvore da vida. Então, o objetivo de Deus, irmãos, era o homem que foi criado por Deus, com o espírito para receber Deus, com a alma, que é a sua personalidade, para ser trabalhada por Deus, para receber o quê? A vida divina, e essa alma ser útil para a edificação da igreja, um lugar, né, de habitação de Deus no Espírito. Todavia, Satanás se antecipou, vocês sabem disso, porque, irmãos, tudo que estiver debaixo da autoridade de Deus, está em ordem. E a ordem é para quê? É para Deus poder suprir vida. Deus queria que o homem recebesse da árvore da vida, ele mesmo como vida, para Deus poder, através da ordem, debaixo da sua autoridade, ele poder suprir vida para cada um de nós. Então, a autoridade não visa primeiramente a repressão. A autoridade de Deus não visa primeiramente a disciplina. A autoridade de Deus, irmãos, é colocar todas as coisas em ordem para Deus poder fazer chegar a vida, a riqueza até você. Não é? Na bandeira brasileira tem 2 frases. Quais são as 2 frases? Ordem e progresso. Irmãos, não importa quem escreveu, como escreveu, para que escreveu, mas, irmãos, primeiro precisa haver ordem. Havendo ordem, haverá progresso. Havendo ordem, e a justiça põe a ordem, e o progresso, irmãos, é para a distribuição das riquezas de um país. Então, assim é com Deus. Deus põe em ordem as coisas para Ele poder dispensar as suas riquezas, distribuir as riquezas de Deus para todos os membros do corpo. Na Nova Jerusalém, Apocalipse 21, no final da Bíblia, você vê a cidade de Nova Jerusalém. Quem está no topo? O trono de Deus e do Cordeiro. E do trono de Deus e do Cordeiro saía o quê? Saía 50 viaturas policiais. Não. Ainda bem, né? Saía o quê? Saía um rio da água da vida. E ao lado, as 2 margens do rio, estava a árvore da vida, que dava seu fruto de mês em mês, e as suas folhas, cujas folhas são para a cura dos povos. Irmãos, Deus quer dispensar vida. O trono de Deus, a autoridade de Deus, irmãos, visa te dar vida. Agora, se você desobedecer essa linha de autoridade, vai interromper o suprimento de vida e de riqueza até você. Portanto, irmãos, é muito importante a questão de autoridade, questão de encabeçamento. Então, não é só eu então obedeço a Deus. Mas, irmãos, não só obedeço a Deus, mas a toda a autoridade instituída por Ele.
Na igreja tem autoridade, na obra tem autoridade, no governo, no país tem autoridade, não é isso? A gente precisa, irmãos, aprender a estar debaixo da autoridade instituída por Deus. Nós, irmão, não significa que nós precisamos concordar com tudo, mas não pode haver em nós um espírito de rebelião. Os irmãos entendem a diferença? Não quer dizer que tudo que a autoridade faz, você tem que concordar, mas, irmão, nunca haver nenhum espírito de insujeição, insubmissão dentro de você. Principalmente na igreja e na obra do Senhor. E na igreja o Senhor pôs em primeiro lugar os apóstolos. Isso está em 1 Coríntios 15, 28. Eu não estou inventando. Você pode abrir na sua Bíblia, que está lá na sua Bíblia, tá? Na igreja, Deus estabeleceu em primeiro lugar os apóstolos, tá? Então, existe essa linha não visa destruir a igreja, mas visa a edificação da igreja, que Paulo cansou de falar lá em 2 Coríntios. Deus me deu autoridade, deu para os apóstolos a autoridade, não para destruição, mas para a edificação. Portanto, irmãos, é importante a gente estar encabeçados em Cristo, em Deus. Mas, com o advento da serpente ter enganado a Eva, e a Eva foi enganada, comeu da árvore que Deus falou que não comesse. No dia em que comesse, morreria. E Satanás contradisse Deus: não, no dia em que você comer dessa árvore, você não vai morrer. Porque Deus sabe que no dia em que você comer, você será como Deus, sabedor de bem e do mal. Então, isso enganou a Eva, e a Eva foi lá e comeu. Quando comeu, irmão, sabe qual foi a pior coisa que aconteceu? Para todos os cristãos, acham que é o pecado. Claro que o pecado é o grande mal, mas o que aconteceu primeiro de maior mal, porque o pecado é a consequência, irmãos, é tirar o homem debaixo da autoridade única desse universo que é de Deus, foi colocar o homem debaixo de uma outra autoridade, essa autoridade paralela de alguém que queria subir aos altos céus, queria colocar seu trono acima das mais altas nuvens, queria ser igual ao Altíssimo. Irmão, não pode haver duas autoridades nesse universo. Esse universo foi criado por Deus, só pode haver a autoridade absoluta, única de Deus. É por isso, irmão, quando Satanás estabeleceu a segunda linha de autoridade paralela, clandestina, entrou o caos no universo, entrou a corrupção, entrou a iniquidade, entrou o pecado, entrou a morte. Porque essa segunda árvore é a árvore da morte. Tem um nome bonito, conhecimento do bem e do mal, mas, irmãos, no fundo, é para produzir a morte. Porque uma outra autoridade é clandestina. Por isso, irmãos, o homem caiu em autoridade clandestina de Satanás, que a Bíblia chama de império das trevas. Irmãos, não adianta consertar o homem por fora, só limpar ele. Irmãos, precisa restabelecê-lo para estar debaixo da autoridade correta de Deus. Irmãos, entenderam? Podemos limpar o pecado, podemos fazer mil coisas, mas se Deus não nos colocar de volta no encabeçamento de Cristo, irmãos, nada vai dar certo. Por isso que o livro de Colossenses fala: Cristo tem a primazia, Cristo é a cabeça, Ele tem a autoridade, tá? Então, por exemplo, Efésios 1, dá uma olhada em Efésios 1. Eu fiz questão de gastar esses minutos preciosos falando sobre isso, irmãos. Eu acho importante esse ponto. Se nós não tivermos clareza nesse ponto, irmãos, a nossa vida cristã não será estável. Efésios 1. É isso que acontece quando sai da autoridade, né? Efésios 1, versículo 7, começa falando da bênção do Filho.
que Cristo fez que Deus nos abençoou? No qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Irmãos, esse é um ponto crucial que todos nós lembramos. Quando falamos do trabalho do Filho de Cristo na cruz, irmãos, nós logo lembramos da redenção. Foi pela redenção que Deus então pôde nos recuperar, nos ter base para nos perdoar os pecados, nos trazer de volta para Deus, não é isso? Redenção. Mas, irmãos, o versículo seguinte mostra o principal trabalho do Filho, sabia? Inclusive é um mistério, e um mistério que pouca gente sabe. Por isso eu espero que você tenha clareza quanto a isso. Versículo seguinte, versículo 8. Que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo. Qual é o mistério da sua vontade? O que era tão difícil? Porque a redenção do seu sangue é simples, é fácil de entender, não é isso? Fácil de entender. Mas esse ponto seguinte é mais importante ainda, não é fácil de entender. Precisamos o quê? Que alguém desvende, alguém revele, né, esse mistério para nós. O que Deus quer revelar? Revelar o quê? De fazer convergir nele, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Convergir, essa palavra convergir é como encabeçar. Essa palavra pode ser traduzida em de fazer encabeçar em Cristo todas as coisas. Irmãos, tudo que ficou fora do encabeçamento de Deus vira um caos. A corrupção, pecados, iniquidade, confusão, violência na terra, maldade que se espalha na terra. Irmão, tudo isso é por causa da o quê? Falta de encabeçamento de Deus. Mas a grande coisa que Cristo fez, que é um mistério, tanto que é mistério que nem todos os crentes entendem. Irmãos, foi o grande mistério que Cristo fez por nós? Deus quer fazer Cristo encabeçar de volta todas as coisas que ficaram espalhadas por aí. Deus quer encabeçar de volta Cristo, todas as coisas. Mas para encabeçar todas as coisas, irmãos, ele precisa encabeçar alguém primeiro. Então, versículo 22 e 23. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Os irmãos entenderam? O objetivo final de Deus, irmão, não é só lidar com o pecado, não é só lidar com a morte, mas Deus quer encabeçar todas as coisas de volta em Cristo, porque no fim Cristo vai encabeçar-se em Deus. Então, irmãos, é o problema de encabeçamento, não é? Encabeçamento. Por isso, irmãos, a questão da autoridade de Deus, irmãos, nós temos que pensar em primeiro lugar. Tudo que fizermos, irmãos, tem que pensar na questão de encabeçamento. Na igreja, qualquer coisa que você fizer, você pode ter a melhor ideia, a ideia mais brilhante entre todos os membros da igreja, mas se você não estiver debaixo do encabeçamento, não terá bênção, porque você não está na linha correta. Você pode ter um pensamento melhor do que o presbítero, mas se você não sabe se sujeitar, nada disso terá valido alguma coisa. Irmãos, entendem o que eu quero dizer? Por isso, irmão, na igreja nós precisamos aprender em primeiro lugar, encabeçamento. Você no dia a dia, você anda encabeçado em Cristo?
todo minuto, todo instante. Cristo, quando viveu aqui na terra, Jesus, quando viveu aqui na terra, ele não viveu um segundo sequer por si mesmo. Se ele tivesse vivido um segundo por si mesmo, teria sido reprovado por Deus. E você? Eu não digo segundo, quantas horas, quantos dias às vezes a gente não vive debaixo do encabeçamento de Deus. Por isso vamos aprender a ser mais sensíveis. É para isso que serve invocar o nome do Senhor. Invocar o nome do Senhor não é só para a esposa, mostrar para a esposa que você está invocando, né, para mostrar para o marido. Não, invocar o nome do Senhor é para você estar encabeçado. Por que você chama Ele de Senhor? Ó Senhor Jesus, porque você quer ser encabeçado por Ele. Ele é o seu Senhor, Ele é o seu amo, Ele é a sua autoridade, Ele quem manda. Não, mas eu quero ir para o shopping. Não, mas eu quero comprar esse vestido, eu quero comprar aquilo, eu quero um carro lindo, não é isso? Irmãos, não é você quem manda é o Senhor. Vamos aprender a ser encabeçados nele? E no serviço aí da igreja, então, mais ainda, precisamos aprender a ser encabeçados nele. Né, irmãos? Eu não tenho muito tempo para falar mais do que isso, porque tem mais coisas que eu queria falar aqui. Portanto, irmãos, se a igreja não aprender a ser encabeçado por Cristo, como a igreja vai encabeçar todas as coisas, colocá-las debaixo dos pés, para Cristo poder ser a cabeça? Se Cristo não consegue sequer encabeçar a gente, fazer-nos obedientes à sua autoridade, que dirá as outras coisas? Então, primeiro Deus precisa nos encabeçar, para Ele ter base para poder encabeçar todas as coisas. Vocês sabem que Romanos 8, né, que fala, toda a criação a um só tempo geme, é isso? Né? É o Reis, né? É o Reis, é o enciclopédia, está aí, né? Tá. Então, irmãos, a gente pensa, né, por que tem doenças, por que tem micróbios, por que tem bactéria, por que tem vírus, né, por que tem insetos que picam a gente, por que tem tanta coisa ruim, tal. Irmão, na verdade, ruim porque você foi ruim, porque você ficou fora do encabeçamento de Deus. Quando você saiu fora do encabeçamento de Deus, toda a criação caiu na corrupção. E agora toda a criação está aguardando ao quê? A manifestação, a revelação do Filho de Deus, da glória do Filho de Deus. Quer dizer, a hora que o Filho de Deus se manifestar encabeçados em Cristo, aí Cristo pode voltar. Aí Ele levará toda a criação que estava fora do encabeçamento, agora mais uma vez encabeçados em Deus. Aí tudo entrará em ordem. Deus então suprirá todas as coisas. Até lá então, Satanás no final do milênio será finalmente lançado para o lago de fogo. E o último inimigo a ser lançado no lago de fogo será a morte. Isso está em 1 Coríntios 15. Qual o versículo? Esqueceu, está vendo? E por fim, quando tudo estiver debaixo dos pés de Cristo, Cristo então, terminado o milênio, que é o reino do Filho, Ele mesmo entregará todas as coisas para o Pai, e Ele mesmo se sujeitará ao encabeçamento de Deus, para que Deus seja tudo em todos. Novamente nesse universo haverá ordem. Não há nada que esteja fora de ordem, e tudo receberá suprimento de Deus, e o mundo viverá daí para frente, o universo viverá daí para frente, irmãos, com alegria, paz, né? Cheio de harmonia daí para frente, graças ao Senhor. Amém. Essa questão de encabeçamento. Tá bom, então agora eu vou entrar um pouco de Filipenses. Eu tenho que comentar o que eu falei um pouco em Recife, não é isso? Irmãos, qual foi? Vocês estão me acompanhando, né?
Estão me acompanhando, tá bom. Porque vai entrar um pouco parte difícil agora. É um desafio para vocês. Quando os filipenses ouviram o evangelho de Paulo, ouviram, quem sabe, alguma dessas coisas que comentei agora para vocês, que Deus, Ele quer colocar todas as coisas em ordem, essa é a economia de Deus. Deus então, deu Cristo para a igreja como cabeça, e Deus quer edificar-nos como um corpo de Cristo. E todos os irmãos que ouvirem essa palavra de boa fé, irmãos, não tem nenhum problema com isso, certo? Nós só temos a dizer amém. Amém à sabedoria de Deus, amém a tudo que o Senhor propôs para o homem, que é maravilhoso. Não é? Só que tá bom, Paulo partiu, levantou presbíteros, foi embora, e agora começa a vida da igreja. A gente vai ter que começar. Quem que vai abrir local de reuniões? Aliás, vamos alugar um local de reuniões, vamos alugar um lugar onde nós vamos reunir, não é isso? Então, começa a levantar grupo de serviço, e nesses grupos de serviço começa a haver diversas opiniões diferentes, e Paulo mal saiu de Filipe, já começou a ter problemas. Eu não concordo desse jeito. Acho que a gente não deve começar reunindo em casa, não tem nenhuma despesa, certo? Mas eu acho que temos que alugar um lugar para poder caber mais gente, né? E começa a primeira discussões. E dali a pouco, quer dizer, em tudo, quando a gente começar a colocar em prática, onde há necessidade da gente usar o relacionamento humano, começamos a ter problemas, ou não é? Quando fala da economia de Deus, amém. Quando fala da mensagem, que Deus nos deu, o plano de Deus, amém. Mas começamos a reunião das mulheres. E as mulheres têm tantas opiniões. Reunião de como cuidar das crianças, e tanta opinião. Como cuidar dos adolescentes, como cuidar dos jovens, Como o quê? Grupo familiar, como deve ser. Irmão, começa a haver muitos problemas. Por quê, irmão? Sabe por quê? Porque toda vez que nós falamos de prática, e a prática devemos usar a nossa alma como contribuição para poder nos relacionar com os irmãos, para poder edificar alguma coisa, para construir alguma coisa para o plano de Deus funcionar entre nós. Mas quando fala da nossa humanidade, do nosso relacionamento humano com outras pessoas, nós nos vemos carentes de uma humanidade mais elevada. Em primeiro lugar, quando nós nos ajuntamos, nós facilmente discordamos. Os irmãos que gostam de usar mais a mente, entram em contendas. Não, eu não concordo com você. Eu também não concordo com você. Contendas. E as irmãs, um pouco mais emotivas, usam um pouco mais de emoção e começam a discutir, com as questões mais da área emotiva. Irmãos, nós no fim das contas, irmãos, se colocar homens juntos, irmãos, é coisa mais difícil, seres humanos juntos é coisa mais difícil. Você já participou de reunião de condomínio? Rapaz, eu participei algumas vezes, eu nunca mais fui, sabe? No meu prédio, eu nunca mais fui. E, irmãos, é uma coisa muito difícil, muito difícil. Porque seres humanos, irmãos, porque a primeira reação nossa, irmãos, é julgar um ao outro, não é? Julgo você, penso o que você está falando, e eu quero me defender, e eu já fico pensando quais são as outras intenções, através da sua palavra, o que você está querendo, E depois logo nós passamos a criticar, não concordo com isso, não concordo com aquilo, criticamos, e nós facilmente cobramos um do outro, não é isso? No relacionamento conjugal, irmãos, a cobrança é uma das primeiras coisas que a gente faz com o nosso cônjuge. Eu quero que meu cônjuge seja do jeito que eu quero.
Esse é o problema, irmão, esse é o problema de relacionamento. Irmãos, Deus sabe disso e sabia já disso. Quando Jesus veio aqui na terra, Ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Onde está esse versículo, Reis? Rapaz, estou exigindo demais dele. Está em João. Eu não sei qual versículo. 1:21, né? Ele mesmo sabia o que era natureza humana. Deus sabia, irmãos, que a nossa natureza humana foi criada quando o homem se tornou uma alma vivente. Quando Deus soprou nas narinas daquele corpo feito do pó da terra, né, e o homem passou a ser uma alma vivente. E a alma, irmãos, é a nossa personalidade. Cada um de nós tem uma personalidade diferente. Nós somos diferentes, irmão. Não queira fazer de nós iguais. Não adianta pôr um uniforme em cima de nós, não. Somos diferentes, de alma diferentes. É daí que o Senhor quer fazer uma obra-prima. De nós tão diferentes. Só que todos precisam estar obedientes a Cristo. Esse que é o mais difícil, né? Então, irmãos, graças ao Senhor que temos essa alma diferente. Mas nossa alma, irmãos, Deus criou com todas as suas virtudes, mas faltava o conteúdo dessas virtudes. Nós éramos como uma luva, tinha todas as virtudes que Deus projetou para a humanidade, faltava a mão dentro dela, que é a vida de Deus, o próprio Deus, comandando essas virtudes humanas. Então, por isso que colocou no jardim do Éden, no meio do jardim, a árvore da vida. Era para Deus colocar a mão dele dentro da nossa humanidade, irmãos, elevaria a nossa humanidade, daria conteúdo, consistência à nossa humanidade. Irmãos, aí essa humanidade cumpre a vontade de Deus. Mas nós não recebemos não comemos da árvore da vida lá no jardim. Né? Amém. Senhor Jesus, amém. Precisamos carregar a bateria de vez em quando, né? Encher-nos do Espírito. Irmão, nós não recebemos a mão dentro dessa luva, então até aquelas virtudes positivas boas que faltavam de consistência, ela caiu com a queda, quando nós fomos para outra linha de autoridade clandestina de Satanás. Não só não recebemos a consistência na nossa humanidade, essa humanidade foi corrompida, foi contaminada. Então, irmãos, isso faz com que na nossa humanidade, irmãos, a gente só enxerga coisa ruim um dos outros. Por isso Paulo fala em Gálatas, cuidado, vocês ficam ali querendo praticar a lei, querendo se aperfeiçoar na carne, veja se vocês não estão mordendo uns aos outros, e devorando um ao outro, para que sejais mutuamente destruídos. Irmão, se deixar a gente solta, com a nossa humanidade caída, a gente vai se comer um ao outro, se morder um ao outro, irmão, a igreja nunca vai ser edificada. Você crê nisso ou não? Esse era o problema dos filipenses. Eles não tinham problema com o apóstolo, não tinham problema com ouvir a palavra do apóstolo, eles diziam amém a tudo aquilo. Mas na hora que desceram ao nível de praticar a vida da igreja, começaram a ter problema de quê? De não pensar a mesma coisa, de um querer ser mais que o outro. Surge problema de contendas, surge problemas de vanglória. Isso fui eu que fiz, aquilo fui eu que fiz, não é? Então, irmãos, tudo isso destrói a vida da igreja, tudo isso tira a harmonia. Nós precisamos, irmãos, aprender a ser um no Espírito, mas mais do que isso, vamos aprender a ser um na alma. Precisamos lutar juntos, irmãos, com uma só alma. Essa alma, irmãos, que nos falta. Que fazer? Que fazer? Ó Senhor Jesus. Capítulo 1, versículo 8. Capítulo 1, versículo 8. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na
terna misericórdia de Cristo Jesus. Irmãos, até uma coisa tão simples da humanidade, de ter saudade uns dos outros, isso é coisa humana, ter saudade. Irmão, você sabe que essa palavra ter saudade é uma palavra que tem em português. Você sabe que não tem no espanhol, não tem no inglês, sabia? Né? No máximo, I miss you, né? Ou em espanhol, estranhei você. Estranhar para eles é ter saudade, tá? Então, irmãos, então não tem essa palavra saudade. Essa palavra saudade só tem em português. Então, até ter saudade, Paulo, ele era cuidadoso em não ter saudade na sua humanidade caída. Até ter saudade dos irmãos não é aquela coisa melosa, não é aquela coisa no homem natural, no velho homem, não é isso? Mas, irmãos, é nas ternas misericórdias de Cristo Jesus. Quer dizer, Paulo não apelava para a sua humanidade natural para conviver com a humanidade, com os filipenses. Paulo procurava, irmãos, em algum lugar onde ele tem acesso a esse estoque de uma humanidade, irmãos, superior. Essa humanidade superior está nas ternas misericórdias de Cristo Jesus. Essa palavra, ternas misericórdias de Cristo Jesus, eu expliquei nos últimos 20 minutos lá em Recife. A palavra grega é splankinon. Splankinon. Só falar é grego, né? Está falando grego para mim. Splankinon. Mas existe essa mesma palavra em português. Esplankino. Esplankino. É uma palavra, principalmente os médicos conhecem. Esplankino são as vísceras, os intestinos, as entranhas. Esplanquinografia é relativo às vísceras, né? Então, irmãos, esplâncino são as vísceras. Só que aqui não está tratando das vísceras, dos intestinos físicos. Aqui, em grego, significa o lugar onde estão concentrados todos os sentimentos mais profundos e densos de um ser humano. Por isso que quando o tradutor traduz em esplâncino, de algum lugar ele usa terna misericórdia de Cristo Jesus. Capítulo 2, versículo 1, é a mesma palavra esplâncino no final, ele traduziu em entranhados afetos e misericórdias. Em Colossenses 3,12, ele traduziu em 3,12, traduziu em ternos afetos de misericórdia. E só que Paulo complementa, ternos afetos de misericórdia, de bondade, tudo isso faz parte do que tem nas entranhas de Cristo, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Irmãos, isso não tem na nossa humanidade caída, ou melhor, não é o forte da nossa humanidade caída, não é o sentimento que primeiramente aparece quando nós nos relacionamos com as pessoas. O que aparece primeiro, irmãos, é julgamento, é crítica, é cobrança, não é isso? Vocês se lembram de Mateus 18, quando Jesus fez uma parábola, explicou uma parábola, onde aquele senhor perdoou uma dívida que não dá para pagar, daquele servo dele. Vocês se lembram daquela história? Perdoou uma dívida impagável. Ele mal saiu e já agarrou no seu conservo por uma dívida muito inferior, não é isso? E falou que enquanto você não pagar o último centavo,
você vai ficar preso. Isso significa que no nosso sentimento, humanidade natural, não está em primeiro lugar o perdão e a compaixão e misericórdia, não é? E esse Senhor foi misericordioso, teve misericórdia. Essa palavra ter misericórdia lá, irmãos, é splankinizomai, vem do verbo do splankino. E vocês se lembram de Mateus 9, eu mostrei ontem, Mateus 9, quando Jesus veio aqui na terra, ele se compadeceu-se da multidão que estava exausta, aflita, exausta, como ovelhas que não tem pastor. Não é isso? Versículo 36, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Essa palavra compadeceu-se, verbo compadeceu-se, é splankinizomai, vem do splankino. Irmãos, isso quer dizer o quê? Nosso Deus, irmãos, é um Deus cheio de misericórdia. Se Deus não fosse um Deus misericordioso, eu e você estaríamos perdidos. Lamentações 3:22, Reis, como é que fala? Você sabe de cor, vai. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Renovam-se a cada manhã. Amém? Irmãos, Deus é um Deus misericordioso. Deus que perdoa. Você sabe que Deus não perdoou aos anjos? Cometeu um erro, nunca mais Deus perdoou os anjos? Mas ao homem, Ele está toda hora perdoando. Quantas vezes você já errou diante de Deus? Eu não posso nem contar, né? Mas irmãos, Deus continua exercendo misericórdia, compaixão e perdão. Irmãos, se tivesse mais perdão, o casamento ia melhor. Se tivéssemos mais compaixão, mais misericórdia, o relacionamento na igreja seria melhor, não é mesmo? Por isso, irmãos, onde você tem essa humanidade elevada? Se eu dissesse para vocês que tem lá no alto monte do pico dos montes Himalaia, quem sabe alguns se arriscariam até de tentar ir lá buscar essa humanidade elevada. Já pensou? Você chegar lá, tem um baú, você abre o baú, você toma aquela pílula, de repente você tem uma humanidade elevada. Hein? Não seria bom? Mas irmãos, esse depósito já está em você. É? Você não precisa ir até Himalaia para buscar. Basta você, no seu espírito, está a humanidade que Deus preparou em Jesus. Esse é um ponto, irmãos, eu fiz tanta questão de mostrar em Recife, e acho que hoje eu não vou poder gastar muito tempo sobre isso. Irmãos, quando pensamos na vida humana de Jesus, na verdade nós só pensamos na vida humana de Jesus, que foi uma vida humana de tomar cruz, e no final ele morreu na cruz, derramou seu sangue para o perdão dos nossos pecados, e nós que enxergamos um pouquinho mais, nós vimos que também do seu lado saiu água, que é para dispensar vida para nós. Mas irmão, nós nunca vimos com clareza de que durante todo o tempo, por que ele precisou viver esses 30 e poucos anos? Jesus não poderia vir já pronto para ir na cruz e fazer todo o trabalho na cruz e acabou? Você já pensou alguma vez sobre isso? Jesus teve, irmãos, de nascer, viver uma vida crucificada, uma vida de cruz, e ele passou por sofrimentos. Não tenho tempo essa noite de abrir para vocês o livro de Hebreus, desde capítulo 2, leia até capítulo 5, você vai ver que Jesus, ele foi aperfeiçoado na sua humanidade pelas coisas que ele sofreu.
Ele aprendeu a obediência como homem pelos sofrimentos que ele passou. Sabia disso? E pelo sofrimento da morte, ele foi aprovado por Deus. E Deus então, no dia da ressurreição, e Jesus, durante todo o tempo que ele viveu aqui na terra, ele viveu com temor e tremor, porque se houvesse um pequeno deslize, Deus poderia não aprovar a sua humanidade. Por quê? Porque essa humanidade tinha que ser perfeita para hoje nos socorrer na nossa humanidade deficiente. Se Jesus tivesse errado em uma coisa, Deus não poderia entregar para nós uma humanidade com um pequeno defeito. Então Jesus, todo o tempo, se você ler esse livro de Hebreus, ele com lágrimas, súplicas, orações, ele orava a Deus, que não, o quê? Que não visse a sua carne e não visse a corrupção. E de fato Deus atendeu essa necessidade. Sabe por quê? Porque ele formou uma humanidade pelos sofrimentos. Ele aprendeu a obediência. Sabe o que é obediência? Obediência é colocar a humanidade debaixo da linha de autoridade de Deus. Amém. E essa humanidade toda, irmão, quando chegou na véspera, ele falou assim: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Irmão, sabe o que é isso? De um lado, parece ser todo o sofrimento da véspera, da crucificação, que era muito difícil para ele. Irmão, na verdade, ele estava com medo da última prova, porque ele precisava completar essa prova para Deus aprovar. E se Deus não aprovar, o seu corpo veria corrupção, seria decomposto igual todos nós. Mas, irmãos, Deus aprovou sua obra. Naquele dia diz: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Por que eu estou te gerando hoje? Você viveu uma vida humana perfeita. Você formou uma humanidade perfeita. Por meio dos seus sofrimentos, por meio da sua obediência, você formou no seu esplâncno uma humanidade perfeita, elevada pela vida divina. Não é só humanidade, é humanidade elevada pela vida divina. Irmãos, essa humanidade hoje está para nos socorrer. Amém. Está no seu espírito. Se você enxergar que a sua humanidade é deficiente, é limitada para viver a vida da igreja, para viver a vida conjugal, para viver a vida familiar, viver a vida social, até no trabalho, não é? Até no trabalho. Nós não podemos viver a vida da igreja uma coisa e em casa a outra. E no trabalho uma terceira pessoa. Não, somos a mesma pessoa. Amém. Temos que usar a mesma humanidade. Senão, irmãos, o evangelho seria censurado. Eu no trabalho, eu não tenho um bom testemunho, não é isso? Falo palavrão e sou bravo, irritadiço. Irmão, como é que eu vou pregar evangelho um dia para as pessoas do meu trabalho? Então, irmãos, essa humanidade por si só prega evangelho. Essa humanidade de Jesus, não é isso? Irmãos, graças a Deus. Então, irmãos, onde eu quero chegar essa noite é com o título dessa noite: Seja Cristo engrandecido no meu corpo. Irmãos, não é só pregar lindas mensagens, pregar lindas doutrinas. Irmãos, se você mata uma cobra para mostrar o pau que matou a cobra, você tem que mostrar no seu viver. Você pode falar que Cristo é maravilhoso. Desde o dia que você se converteu, recebeu essa vida, a vida dele entrou em você, transformou você. Mas se o seu viver não mostra isso, se realmente o que você tem é coisa boa, então me mostre no seu viver. Então Paulo, irmãos, quando chegou, vou ler para vocês. Capítulo 1, Filipenses, vou ler desde o versículo 15, para vocês entenderem o contexto. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho,
Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Quer dizer, aqueles judaizantes que vieram pregar outro evangelho, na verdade, por inveja de Paulo. Como é que Paulo conseguiu tantos seguidores? Por que tantas igrejas que ele levantou, tantas pessoas respeitam tanto a Paulo? E nós que éramos de Jerusalém, temos dezenas e milhares de pessoas aqui, e ninguém segue a gente. Então, pregam por discórdia, tentando tirar alguns debaixo do cuidado de Paulo. E Paulo, irmãos, podia muito bem ficar muito bravo, não é? E tem razão de ficar muito bravo, não é isso? Já pensou, vocês cuidam da igreja com tanto carinho, vem aqui e vem destruir. Você não ficaria bravo? Não ficaria? Só que se ele ficasse em si mesmo, na sua humanidade natural, ficasse bravo, pode ser que nesse momento em que ele está aborrecido, zangado, não estivesse engrandecido Cristo no seu corpo. Então ele disse, todavia, que importa? Que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, e também com isso me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Não, acho impossível isso, não é? No meio de tanta situação negativa, como é que Paulo consegue se regozijar? Consegue se alegrar? Aí ele vai explicar a razão, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Amém. Que é a provisão do Espírito de Jesus Cristo? Eu pergunto. Onde está a dispensa do Espírito de Jesus Cristo? Está no esplâncno de Jesus Cristo. Amém. Somente, irmão, tomando a humanidade de Jesus, e pela oração súplica da igreja, Paulo conseguia se manter calmo e ainda se regozijar nessa situação difícil. Irmão, vocês estão entendendo? Isso mostra, irmão, Paulo era uma pessoa que realmente tomava a humanidade elevada de Jesus para viver em qualquer detalhe da sua vida. Amém. E ele diz, por isso ele diz, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Irmãos, em nada, se você viver pela humanidade de Cristo, em nada você será envergonhado. Amém. Mesmo nas situações mais difíceis, você no outro tempo teria explodido, mas irmãos, agora você não será envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo. Irmãos, é esse corpo, irmãos, é que traz o viver. No meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Irmãos, não menospreze o seu corpo. Alguns falam, exercício físico para pouco é proveitoso, mas o da piedade para tudo é proveitoso. Irmãos, o corpo, você só tem um, não é isso? Enquanto você tiver esse corpo estiver vivo, Deus tem como engrandecer Cristo nele. O dia que o seu corpo morrer, não terá mais oportunidade para Deus engrandecer Cristo no seu corpo. Vocês estão vendo a importância? O seu corpo é importante, porque o seu corpo pode manifestar Cristo através do seu viver. Cuida do seu corpo, né? Eu falo para mim também, cuida do meu corpo, né? Irmão, nós temos que cuidar mesmo, comer comida mais saudável, né? Nos limitarmos, cuidarmos, né, com açúcar, com excesso de gordura, etc, fritura, né? E a gente gosta, né? Comemos um frango, um peixe frito no almoço, né, tal. Então, irmãos, cuidar do corpo, fazer exercício, né, Reis? Você correu quantos quilômetros de manhã? 5 quilômetros, né? Por isso que ele podia comer doce, né? Ele comeu doce e eu não comi, não, né? Então, irmãos, precisamos cuidar do corpo, porque, irmãos, se
enquanto existir esse corpo, nós temos um viver para Deus viver em nós. Eu já disse na instância, na conferência na instância, irmão, você sabe que nós temos só um corpo sendo disputado pelas duas vidas, querendo viver por meio desse corpo. Uma vida do homem, velho homem, uma vida do novo homem. Uma vida é a carne que quer viver, e a outra vida é o espírito que quer viver. Carne e o espírito são opostos entre si. Eles militam, sabe, militam para quê? Militam para disputar o seu corpo, sabia disso? Quem que vence no seu corpo? Sempre. Quem que ganha essa parada? Essa disputa para viver, porque você só tem um corpo para viver. Irmãos, isso tem duas vidas querendo viver no seu corpo. Vamos deixar o espírito ganhar? Amém. Como, irmãos? Buscando a humanidade elevada de Cristo Jesus, que está no estoque, no esplâncino, que está no nosso espírito. Ó Senhor Jesus, porquanto para mim, o viver é Cristo, e morrer é lucro. Tomara que a gente consiga dizer isso. Enquanto o meu corpo vive, irmãos, o viver é Cristo. Não é o meu falar muitas doutrinas, o meu falar pregando o evangelho para as pessoas. Irmãos, o meu viver tem que expressar Cristo. Esse é o verdadeiro evangelho. Eu creio, irmãos, daqui para frente, a vida da igreja vai ser conhecida mais pelo viver do que pelo falar. As pessoas vão ser atraídas para querer viver a vida da igreja, porque aqui verdadeiramente vive uma humanidade elevada. Aqui tem verdadeiramente amor, tem verdadeiramente, irmãos, solidariedade, harmonia, um cuidando do outro. Você acredita nisso ou não? Toda a humanidade de Jesus, irmãos, será vivida por meio de nós. Quem não quer viver uma vida dessa, no meio dessa geração tão conturbada? A moralidade, a ética, tudo está, irmãos, de pernas pro alto. Irmãos, graças ao Senhor, na igreja, nós vamos ter cada vez mais a realidade da humanidade de Jesus sendo vivida por meio de nós. Amém, irmãos? Vou terminar. Jesus é o Senhor. Amém? O que fazemos?